Muito bem. O tema de hoje, o título ele foi até trabalhado um pouquinho junto com a Ana Paula, que estava propondo a ideia original. E se vocês olharem a divulgação, fala sobre Divina Sinfonia, como Deus se revela à humanidade ao longo do tempo. A ideia da Divina Sinfonia para esse título vem de um livro muito antigo, que já teve várias edições, que fala exatamente sobre essa ideia de comparar a expressão religiosa humana como se fosse uma sinfonia, uma orquestra. E essa analogia ela é muito interessante, porque numa orquestra, quando ela toca uma sinfonia, né? Então, sinfonia, estamos falando de uma orquestra sinfônica, então são vários instrumentos, né? Quando ela toca uma sinfonia, quantos maestros nós temos na orquestra? Somente um. Se tivesse dois, vira uma bagunça, porque metade da orquestra não vai saber para onde olha e a outra metade vai tender a olhar para o outro. Quantas músicas se toca ao mesmo tempo? Também apenas uma. E isso nos dá uma dica muito interessante sobre o fenômeno religioso. O fenômeno religioso tem um único maestro. Podemos chamá-lo como quisermos. Deus, Criador, o arquiteto universal, a essência que não pode ser conhecida, o invisível, o Pai. Podemos chamar como quisermos. É só um maestro que conduz a orquestra, que é essa realidade que nos cerca. A mensagem que vem desse único maestro é uma única música. Porque seria muito estranho se nós tivéssemos numa orquestra 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 50 músicas tocando ao mesmo tempo e cada um dos músicos seguindo uma determinada melodia. Isso seria extremamente incoerente, extremamente confuso e muito pouco agradável aos ouvidos, né? Daí então também essa conexão que nós temos com o divino, que é um único maestro, se dá através de uma única música, uma única religião, uma única ligação. Ela pode ter tons diferentes, ela pode ter sons diferentes, ela pode ter pessoas diferentes que conduzem aquele determinado instrumento, mas todos estão sob uma única batuta, estão sob um único comando. A razão pela qual nós criamos essa ilusão de que as religiões são diferentes é uma ilusão muito recente na história humana. Vocês sabem há quantos anos essa ilusão de que as religiões são diferentes existe? Menos de 2000 anos. Porque o mundo não se conhecia como mundo. Quando Jesus Cristo aparece na então Palestina, ninguém sabia da existência de Krishna, que teria se revelado antes dele, entre Índia e China. Pouco se sabia, ou nada se sabia, talvez, sobre a existência de Zoroastro, ou Zaratustra, que é um outro profeta que apareceu no antigo Irã, na antiga Pérsia. E se eu fosse falar nos orixás africanos, África, eles conheciam, talvez, no máximo, o norte da África, mas não conheciam a continuidade do que seria o continente subsaariano. Se eu falasse em Tupã, que talvez fosse vir a ser descoberto 1500 anos depois, né? Conhecido, descoberto não é um termo muito bom, mas vir a ser conhecido 1500 anos depois, através da expressão da religiosidade indígena, ninguém saberia o que é isso.
nós vivíamos um mundo que desconhecia a si mesmo. E esse mundo que desconhecia a si mesmo cria a ilusão de que o outro é diferente, de que o outro é uma ameaça, porque o outro sempre foi uma ameaça. Nunca na história humana, até, digamos, mais recentemente, né, nós começamos a ver o outro como alguém que tem que ser acolhido, que tem que ser abraçado, que pode ser reconhecido, que pode ser ouvido, que pode ser considerado, né? Mas nada disso existia. Tudo isso era absolutamente desconhecido. Esse desconhecimento é que nos levou, então, a acreditarmos que o outro não é igual a mim. E esse outro, na verdade, é detentor de um falso conhecimento que não se adequa ao meu conhecimento. Porque o meu conhecimento é muito melhor do que o conhecimento do outro. Todas essas ilusões começam a aparecer a partir do momento em que a humanidade começa a se conhecer como habitante de um único planeta, cidadãos de um único mundo. E essa é a parte da história humana. Ela vai se criando inicialmente há cerca de 5.000 anos atrás, né? Na época de Abraão, se a gente pegar a linha do conhecimento abraâmico, mosaico, cristão, islâmico, né? Essa ideia vai se formando de que o outro é um problema. E esse outro, para mim, é uma ameaça. Como é que nós podemos desmontar esse pensamento? Voltando à sinfonia. Porque a sinfonia, ela é muito evidente em tudo aquilo que nos cerca. Peguem só um exemplo para quem mora aqui no plano piloto, você não sabe o que é plano piloto ou já sabe o que é plano piloto? Essas linguagens aqui de Brasília são muito cifradas, né? Primeiro os endereços, SQN, SQS, SHGI, SN, aí o cara fazia pergunta, que diabo é isso, onde é que eu estou? Plano piloto é essa ideia das asas do avião, né? Então nós temos dois grandes, talvez até mais, mas dois grandes parques, né? Um que eu gosto mais, que é o parque aqui na Asa Norte, que é os Olhos d'Água, né? Porque ele é muito mais parque de riqueza biológica, né? O parque da cidade, Sara Kubitschek, ele é amplo, mas você não vê os detalhes, né? Passem 10 minutos debaixo de alguma sombra no Olhos d'Água e me digam o que vocês veem. Vocês veem uma sinfonia perfeita, aonde árvores, flores, gramado, formigas, pequenos animais, pássaros, tudo, macacos, tucanos aparecem lá, araras azuis aparecem lá. Tudo isso vivendo em perfeita harmonia. E tudo isso dentro de uma cadeia, né, que se entende perfeitamente. A existência é uma sinfonia. O nosso corpo humano é uma sinfonia. Baha'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, ele diz que o corpo humano é o melhor exemplo do que significa a realidade como um todo. Porque são órgãos diferentes, totalmente diferentes. O fígado não pode fazer o papel do cérebro. Não tem jeito. Mas o cérebro inexiste sem o fígado. Que inexiste sem os rins, que inexiste sem o intestino e, enfim, existe uma harmonia total entre todos os diferentes órgãos. E o maestro desse corpo tão perfeito
Ele é invisível. Quem é que rege essa orquestra do meu corpo? Eu não vejo. Eu não sou capaz de dizer quem é o comandante. A gente acha que é o cérebro, né? Mas na verdade não é. Ele cumpre com certos propósitos, né? Mas eu não vejo. Ele é invisível, mas ele é presente. Essa coisa do invisível, porém presente, é um grande mistério da existência. Porque o Criador, o arquiteto, a grande mente universal, como queiramos chamar, Deus, o Pai, ele é invisível, porém presente. Ele está presente em tudo, absolutamente tudo. E uma das manifestações da presença dele, a gente costuma dizer dele, a gente podia dizer dela, né? Escolhemos por convenção desse mundo machista e talvez até mesmo mais misógino do que machista, né? Escolher que os masculinos sejam os dominantes, né? Sendo que o feminino era o dominante em boa parte da história humana. Porque a mulher, como a verdadeira geradora, progenitora, ela era tida como sagrada. Porque ninguém entendia também o que acontecia, que de repente aparece algo, né? Não se sabia o que é isso. Parecia uma mágica, né? Mas essa mágica trazia por trás a sacralidade da mulher. Bom, essa é outra história. Voltemos a esse Criador que está invisível, mas presente. Nós não vemos o maestro, mas sabemos que ele conduz uma orquestra. E ele conduz uma orquestra em que, de tempos em tempos, ele encaminha um de seus melhores músicos para que esse melhor músico ajude a humanidade a escutar a sua voz, sua, sei lá onde é que está, né? Desse maestro M maiúsculo. Porque é a voz dele que nos dá a certeza de que nós somos criaturas que têm um propósito, que têm uma missão, que têm uma razão de ser. Se nós não ouvíssemos a voz desse maestro, se nós não ouvíssemos a música que ele solicita que alguém toque a pedido dele, né? Que a flauta agora toque, que os violinos agora toquem. A cada momento ele chama um dos seus melhores músicos e diz: toque agora a música, faça a sinfonia. Se nós não tivéssemos ouvido essa sinfonia, nós não saberíamos quem nós somos. Nós somente sabemos quem nós somos e o propósito que cumprimos porque nós ouvimos a música. E volta a falar de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh diz que cada ser humano foi dotado com uma capacidade inata de ouvir a voz do seu Criador. E ele complementa dizendo: não fosse isso, como poderia o Criador questionar a sua criatura por não ter seguido a sua orientação, a sua guia? Porque seria muito injusto. Eu poderia argumentar, se algum dia eu fosse questionar, dizer: olha, já que ninguém te ouvia, eu também não te ouvia. Você não pode me responsabilizar pela minha não escuta da tua voz. Mas Bahá'u'lláh diz que não. Todas as pessoas têm essa capacidade inata. É um elemento que vem como se fosse um instinto espiritual. Nós temos instintos físicos, certo? Um dos nossos instintos é detectar comida. A gente agora está parando, a gente só sente cheiro de comida em restaurante, né? Mas se nós estivéssemos bem
afinados com a natureza, nós sentiríamos odores no ar, dizendo, olha, tem fruta por aqui, aqui tem alguma coisa que é comestível. Nós temos outros instintos de preservação, por exemplo. Por que nós procuramos cavernas quando éramos os nossos ancestrais? Porque a gente tinha um instinto que sacava, essa parede para lá não tem nada que eu consigo barrar a entrada de qualquer coisa. Eu me protejo. Mas nós perdemos os nossos instintos espirituais. Porque esse mundo material, ele tomou conta da gente de tal forma que nós não estamos conseguindo ouvir a voz, a música que está sendo tocada. Baha'u'lláh fala em outra de suas escrituras que se ninguém me ouvir, eu farei as pedras do fundo do oceano saírem e se projetarem, dizerem, eu lhe ouço. Porque parece é claro que é uma metáfora que Baha'u'lláh está usando. Mas que metáfora é essa? É que talvez aquele menos capaz de me ouvir, eu falo-ei ouvir. Então nós temos uma preciosidade à nossa mão. Esse nosso instinto de ouvir essa melodia dessa sinfonia. Só que o convite que nos é feito nessa época da história humana é termos o discernimento, a capacidade de discernir entre os diferentes instrumentos e apreciarmos os diferentes instrumentos. Não acharmos que os diferentes instrumentos competem entre si. Não, eles somam. Imaginem se nós estivéssemos numa apresentação de uma orquestra sinfônica e alguém começasse a gritar da audiência, parem com esse piano, ele está atrapalhando, esse piano não está de acordo com a música. O maestro vai dizer, cara pálida, que isso? Ele faz parte da música, você que não está entendendo o papel do piano, tente entender o papel do piano. Não me falem em religiosidade de matriz africana, porque isso é coisa do diabo. Por quê? Não, essa história de esses aborígenes indígenas aqui no Brasil, nas Américas, com as suas adorações, isso não é religião. Islã? Não me fale de Islã. Esses bárbaros que vêm se detonando e explodindo todo mundo e fazendo atos terroristas, eu tenho argumento para tudo. Porque esse mesmo argumento vai ser usado pelos muçulmanos, seguidores do Islã, com relação ao cristianismo. Aqueles adoradores de um homem... Não, de um homem numa cruz. Eles adoram um homem numa cruz. Eles adoram uma trindade. Eles fazem coisas sem sentido. Ficam orando perante imagens, se forem os católicos. Eles adoram santas, santos. Isso é uma coisa sem sentido. E aí os budistas vão dizer, pelo amor de Deus, muçulmano, cristão, eles não entendem nada sobre a realidade nossa, eles não têm a introspecção, eles não se veem a si mesmos. E por aí vai. Essa orquestra, ela é horrível aos nossos ouvidos. Porque todos se levantam para reclamar do instrumento A, B, ou C e D e não estão dispostos a ouvirem os instrumentos, a conhecerem os instrumentos e a verem que o maestro é um só e a música é um só. O seu ouvido é que não está treinado para discernir.
A palavra discernimento é muito boa, a meu ver, aqui nessa aplicação. É eu conseguir separar os diferentes sons. Dizendo, não, esse som é isso, esse som é aquilo, né? Eu preciso aprender a ver a beleza do que está por trás do cristianismo, do islamismo, do budismo, do zoroastrianismo, do hinduísmo, das religiões de matriz africana, das religiosidades indígenas, das religiosidades dos esquimós, porque Deus se revelou a todos. Baha'u'lláh diz que não seria justo que Deus não tivesse revelado a toda a humanidade, sempre. E que nós, diz Baha'u'lláh, perdemos o registro histórico de muitas dessas revelações. Nem sabemos mais o que são. Porque a existência humana remonta, nós como Homo sapiens, né, pelo menos dizem os antropólogos, né, nós remontamos a mais de 50 mil anos, 100 mil anos, se bobear, e cruzamento entre Homo sapiens e homens de Neandertal, mas essa turma toda convivendo e estavam privadas de ouvirem a melodia divina? Será que nós somos tão especiais assim agora para acharmos que quem veio antes de nós não tinha capacidade? Essa capacidade não se refere, essa capacidade inata que Baha'u'lláh diz, de ouvir a melodia da voz de Deus, não se refere a um aprendizado que seja fruto da educação formal. Não é disso que Baha'u'lláh está falando. Ele está falando de uma dimensão do espírito. E essa dimensão do espírito, ela tem capacidades que nós desconhecemos. Nem temos ideia do que são essas capacidades, porque nós estamos tão presos às nossas capacidades maravilhosas do aprendizado civilizatório, que são boas também, se usadas corretamente, porque quando usadas de forma incorreta, nós temos essas guerras, essas carnificinas que são fruto da alta capacidade de invenção humana, mas usada para um propósito absolutamente inadequado de destruição. Então essa capacidade humana de uma educação não é ela que é a que define quem tem essa conexão com o divino. Eu acho que nós aqui nessa sala, mesmo os mais jovens, né, certamente tem histórias de uma avó, ou talvez de uma bisavó, um bisavô que tenham conhecido, que talvez fossem analfabetos, né? Ou até mesmo de um pai e mãe que fosse analfabeto, que não tivesse educação formal, mas que tinham conhecimento e que tinha um brilho de vida, orientador, instrutor, de guia, porque isso independe da sua capacidade educacional formal, né? Então, voltando, nós temos essa capacidade de escutar essa sinfonia, de discernir entre os instrumentos, independentemente do nosso grau de instrução ou de educação formal. E se assim fizermos, nós vamos encontrar maravilhas. Baha'u'lláh diz que essas manifestações divinas, esses músicos especiais que Deus escolhe a cada época e traz em lugares diferentes, um Cristo, um Muhammad, um Krishna, um Moisés, um Abraão, um Zoroastro, um Buda, um Baha'u'lláh, um Baba, cada uma dessas manifestações divinas, diz Baha'u'lláh, todas elas habitam no mesmo tabernáculo, eles habitam a mesma casa, ascendem à mesma altura, todos eles são iguais, sentam-se no mesmo trono, pronunciam as mesmas palavras e proclamam a mesma fé. Mas por que são aparentemente diferentes? Que nós achamos que são diferentes, né? A gente diz, olha,
O que um diz não reza na mesma cartilha do que o outro diz. Sim, óbvio, claro. Porque para cada época uma necessidade, para cada região uma linguagem. Eu não posso ter É muito infantil o pensamento de que Krishna, dentro da ambiência de uma Índia daquela época, na fronteira com uma China, falasse as mesmas coisas que um Cristo falou numa Palestina. Ou que uma religiosidade de matriz africana no coração da África, no meio de uma floresta totalmente diferente daquele aspecto que nós temos na cabeça, né, inóspito, desértico, né, da Palestina, principalmente naquela época, talvez, que fale a mesma coisa. Não tem sentido isso. Porque Baha'u'lláh fala também, e isso eu acho uma analogia muito bonita para a gente guardar no coração, que a gente tem que comparar a sequência da aparição das religiões a uma escola, em que você passa pela primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, e vai somando a cada série novos conhecimentos. O fato de que o conhecimento que eu obtenho na primeira série é muito inferior ao conhecimento que eu obtenho na quinta série, quinto ano agora, né? Mudou de nome, sexto ano, né? A quinta série virou sexto ano. O fato do conhecimento ser diferente não é pela incapacidade da professora ou do professor, é dada a minha incapacidade. Por isso que Cristo disse: eu tenho muito a vos dizer, porém agora não podeis suportar, porém quando vier o Espírito da verdade, aí sim ele vai lhes conduzir por toda essa verdade. É porque nós não temos capacidade de compreensão. O que Baha'u'lláh nos revelou agora, século XIX foi quando Baha'u'lláh apareceu, e faz uma revelação revolucionária, falando sobre igualdade entre homens e mulheres, que a capacidade independe do corpo físico, que a alma humana desconhece gênero. A alma humana não é masculina ou feminina, é alma. E que homens e mulheres, portanto, são absolutamente idênticos e que não há nenhuma diferença entre eles. Esse mesmo Baha'u'lláh, que no século XIX diz que a Terra é um só país, os seres humanos, seus cidadãos, que é necessário que haja um governo mundial, que é necessário que haja um parlamento mundial, que haja um tribunal de justiça internacional, que agora a gente começa a entender, mas de repente os nossos dirigentes globais não querem isso. Estão indo exatamente contra toda essa história, porque é da nossa infantilidade humana. Esse mesmo Baha'u'lláh que disse no século XIX que nós não necessitamos mais de um sacerdote para nos orientar, que cada um pode ser o seu próprio sacerdote, buscar a sua verdade, encontrar a sua compreensão, independentemente de ser guiado por uma terceira pessoa. Nada disso Cristo poderia ter dito. Que mundo! Imagina se Cristo falasse num tribunal internacional, num parlamento mundial. Que mundo é esse que você está falando? Isso não existe. Nós conhecemos aqui, a gente sabe que esse mar, se seguir, a terra é plana e o navio cai. O que você está dizendo? Homens e mulheres iguais? Essa coisinha que não tem nenhuma testosterona, que não consegue levantar uma alavanca? Eu consigo levantar a alavanca. Ela não consegue correr atrás de mamute, quem corre atrás de mamute sou eu, porque eu tenho mais musculatura. Está dizendo que ela é igual a mim? Isso é piração. Ou você vai querer dizer que não precisa de um sacerdote? Quem é que aqui sabe ler e escrever? Eu sei pegar lá barato e, como é que chama aquilo? Fazer aquela escrita cuneiforme numa pedra. Porque eu estudei. Essa turma aqui não sabe nem ler esse pedaço de pedra. O que você está dizendo? Imagina, Cristo seria crucificado muito antes do que foi. Então, cada época, uma mensagem. Cada época, um instrumento. Só que essa orquestra, essa sinfonia divina, ela foi feita da seguinte forma: não
conhecíamos os instrumentos uns dos outros. Apareceu piano num lugar, apareceu flauta em outro, apareceu trombone em outro, apareceu violino em outro. Cada um tocava um instrumento. Se um já era complicado, imagina se aparecessem 2, 3 ou 4 ao mesmo tempo para confundir todo mundo. Mais mensagens, mais orientações? Não, peraí, não dá. Me dá só uma orientação. Será que a existência humana se resume a 10 mandamentos? Claro que não. Mas 10 já era insuportável para aquela turma. Não dava. É o que podia ser feito, né? Esses instrumentos, agora, hoje, num planeta que se conhece como um só, agora nós temos a oportunidade ímpar de ouvirmos a sinfonia completa. Nós temos a oportunidade ímpar de vermos o maestro maior tendo não só encaminhado mais um músico, mas um músico que ajuda a conduzir a sinfonia. O papel de Bartolomé é mais um instrumento. Mas nesse momento ele é aquele violinista que consegue conduzir a orquestra como um todo. Essa orquestra que veio até agora. Há muito mais instrumentos que virão. Nós não os conhecemos. Há muito mais mensagens que virão ao longo dos séculos, milênios. Bartolomé diz que esse momento em que ele se apresenta como mais um instrumento, mas que ajuda a orquestra a ter conhecimento de si própria, esse período vai levar 500 mil anos, diz Bartolomé, até que apareça uma nova perspectiva de entendimento do que é essa sinfonia divina. Bartolomé fala que o primeiro período levou 10 mil anos, que é mais ou menos o que nós temos de história registrada, né? Conhecida. Mas que o novo período, então Bartolomé está vindo para nos trazer a ideia de que esses 10 mil anos reuniram um conjunto de músicos e instrumentos, um conjunto de mensagens. Um Cristo, um Buda, um Krishna, um Zoroastro, um Mohammed, etc, etc. Agora nós precisamos conhecer esse conjunto como um todo e entendermos que a música é uma só. Uma única música, tocada por vários instrumentos, que são harmônicos e que são conduzidos por um único maestro eternamente. Nesse momento, a vontade desse maestro se manifesta através de Bartolomé. A cada momento, a vontade do maestro se manifestou através de um dos seus músicos. Só que hoje nós temos toda a orquestra reunida, de 10 mil anos para cá. Nós conhecemos coisas que nós desconhecíamos. Quando foi que nós começamos a conhecer a religiosidade africana? Por volta de 1500 e alguma coisa, quando as primeiras expedições portuguesas, espanholas, circundam a África e começam a adentrar. Talvez mais para o século XVIII é que a gente começou a conhecer melhor a cultura africana, o século XVII, digamos, principalmente nesse momento do auge do processo escravagista, né, para essa parte do planeta. É tudo muito novo. Mas agora nós temos essa oportunidade. Portanto, a verdade religiosa, ela é relativa, ela depende do lugar, depende de quando, depende de que condições, mas ela é progressiva, ela é como a escola. Ela vai somando, somando, somando. Ela é como os degraus de uma escada. Eu não posso estar no 18º degrau se eu disser que eu não reconheço a existência do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A existência da escada depende dos primeiros degraus. E eu termino dizendo mais uma analogia que Bartolomé traz que eu acho muito bonita. É que a religião é como a lua.
ela tem fases diferentes, ela tem nomes diferentes, mas é o mesmo astro, é a mesma religião. Eu posso chamar de cristianismo, budismo, zoroastrianismo, Bahá'í, babismo, o que eu quiser chamar. O astro é o mesmo. A nossa condição como Terra é que muda. Nós sabemos já disso, aprendemos na escola, né? A Lua não muda, ela é sempre o mesmo astro. O que faz ela ser nova, cheia, minguante, crescente, é a posição relativa da Terra com relação ao Sol. E de como ela é iluminada, e como eu a vejo. A minha capacidade de entender o cristianismo já está bem completada. A minha capacidade de entender o judaísmo anterior ao cristianismo está bem completa. A minha capacidade de entender o islamismo também está completa. Porque eu posso pegar o Alcorão, posso ler, posso estudar, posso desmistificar essa pecha que se coloca sobre o Islã como um todo, né? Enfim, nós temos problemas no mundo. Não é hoje o momento de a gente se aprofundar nessa questão do que está passando o Islã hoje, que é muito parecido com o que passou o cristianismo na Idade Média. Sem tirar nem pôr, é a mesma história. Então, esses momentos cíclicos, eles acontecem. Tá? Mas hoje nós temos a capacidade de entender as partes. Bahá'u'lláh nos convida a entendermos o todo. E para entender o todo, a gente tem que apurar os nossos sentidos, entendermos a mensagem que a sinfonia nos traz. É isso.